Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. O texto que eu quero ler nesta noite com os irmãos para a nossa mensagem de hoje está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11, para conversarmos um pouco sobre uma igreja multiplicadora do amor. Assim escreveu o apóstolo Paulo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça a vós e paz da parte de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou certo disto: aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós, com a terna misericórdia de Cristo Jesus. E peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Meus irmãos, a igreja de Filipos foi a primeira igreja cristã fundada na Europa. Quando o apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária, Paulo foi a Filipos em obediência à voz do Espírito Santo por meio de uma visão que ele teve. Paulo pretendia, nessa segunda viagem missionária, Paulo pretendia seguir por uma direção. Ele tinha alguns planos que ele pensava ser a vontade de Deus para a sua vida naquela sua segunda viagem missionária, mas numa determinada noite, ainda saindo praticamente das terras da Palestina, o apóstolo Paulo ele teve uma visão, um sonho, em que por meio daquela visão ele ouviu um clamor vindo da Europa, um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A Macedônia era uma região, hoje parte da Europa que nós conhecemos. E o capítulo 16 de Atos nos mostra então o apóstolo Paulo sendo redirecionado pelo Espírito Santo para essa região da Macedônia antiga, uma parte da Europa nos dias de hoje. E Paulo chegou na cidade de Filipos, e logo que ele chegou, ele participou de uma reunião de mulheres. Algumas mulheres se reuniam em um determinado momento do dia, às margens de um rio bem próximo à cidade de Filipos, e o apóstolo Paulo se juntou a esse grupo de mulheres, quem sabe a MCM daquele tempo, e o apóstolo Paulo ele prega ali às margens de um rio, aonde se converte uma mulher por nome Lídia, e essa foi a primeira pessoa a se converter na cidade de Filipos. Lídia, que era uma comerciante de tecidos, ela hospedou Paulo e Silas em sua casa por alguns dias. Por esse período que Paulo está em Filipos,
uma jovem que praticava adivinhações, ela também se converteu ao Evangelho. E diz a Bíblia em Atos 16 que alguns homens, que podemos entender como sendo os empresários daquela mulher adivinhadora, alguns homens se sentiram agora no prejuízo com a conversão daquela jovem, que foi a segunda pessoa a se converter em Filipos. E esses empresários desta jovem, eles se sentem agora no prejuízo porque eles perdem a sua fonte de lucros, que era por meio daquela mulher. Eles se levantam contra Paulo e Silas e eles provocam um grande tumulto na cidade de Filipos, fazendo acusações falsas, e Paulo e Silas são jogados numa prisão depois de sofrerem vários açoites injustamente. Paulo e Silas estão presos por testemunharem do Evangelho, e era por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, houve um terremoto tão intenso nessa cidade que os alicerces do cárcere foram abalados e todas as portas daquela prisão se abriram e as correntes de todos se soltaram. De modo que nenhum prisioneiro fugiu. O carcereiro, que era o chefe daquele cárcere, queria se matar, porque ele pensou que todos teriam fugido. Ele estava meio, talvez, cochilando quando o terremoto aconteceu. E aquele carcereiro, quando quer se matar, o apóstolo Paulo se põe à frente dele e diz: olha, nenhum de nós fugiu, estamos todos aqui. E aquele homem ficou impactado, aquele carcereiro, e o carcereiro de Filipos se converte a Cristo. E agora ele leva Paulo e Silas para sua casa, e na sua casa também a sua família se converte a Cristo, todos são batizados, e aquele carcereiro com a sua família cuidou do apóstolo Paulo e de Silas, tratando das feridas, dos açoites. Algum tempo mais tarde, Paulo deixa a cidade de Filipos, e agora Paulo está preso na cidade de Roma. Paulo está curtindo os seus últimos tempos de vida. Paulo sabe que a sua partida está próxima. Ele tem em torno de 62, 63 anos de idade apenas, mas o Espírito Santo já o mostrava que o seu tempo de vida estava se findando. Paulo escreve algumas cartas às igrejas que ele havia fundado, e ele escreve essa carta aos Filipenses nessa expectativa, vivendo os seus últimos tempos de vida. Paulo estava nesse contexto, ciente de que pouco tempo lhe restava, e é nesse clima que o apóstolo traz à sua lembrança os filipenses, a cidade de Filipos. A título de introdução, meus irmãos, eu quero fazer duas considerações. Nós não podemos escolher as coisas que nos acontecem, mas podemos escolher quais as lembranças que ficarão em nossa memória. O que aconteceu a Paulo em Filipos fugiu às suas escolhas. Quando esteve nesta cidade, na verdade essa cidade não estava no seu roteiro, mas o Espírito Santo foi quem o direcionou para esta cidade. Nesta cidade, Paulo sofreu os piores açoites que ele sofreu durante toda a sua vida. Foi nessa cidade onde ele viveu momentos de humilhação, momentos em que passou uma noite num tronco, numa cela fria, de forma humilhante. E Paulo agora tem lembranças da cidade de Filipos, mas ele preferiu lembrar das coisas boas daquela cidade. Nesta mesma cidade, Paulo plantou uma igreja que foi a coroa da sua alegria. Ele vai dizer isso lá no capítulo 4, verso 1 desta carta. Nessa cidade, Paulo organizou uma igreja que se tornou na sua maior parceira para a obra missionária. A igreja de Filipos, ela sustentou Paulo depois em alguns lugares, por exemplo, em Tessalônica, em Corinto e em Roma.
Nós não podemos escolher as coisas que nos acontecem, mas nós podemos escolher quais as lembranças que ficarão em nossa memória. E Paulo preferiu guardar em sua memória as coisas boas de Filipos. Uma outra consideração que eu também faço é que as lembranças que realmente valem a pena são aquelas que produzem glória ao nome de Deus. As experiências ruins vividas em Filipos, as lembranças que lhe trouxe dor e sofrimento, Paulo preferiu deixá-las de lado, tendo preferido agora voltar a sua memória para aquilo que realmente valia a pena, aquilo que realmente produziu a glória ao nome de Deus. Paulo não guardou na memória apenas o que essa igreja fez por ele, mas o fato de que aqueles irmãos glorificavam a Deus, sendo bênção na sua vida, no seu ministério. E é diante dessas boas lembranças que Paulo tem da cidade de Filipos, que ele diz agora nessa carta, logo no início, que ele ora incessantemente em favor daqueles queridos irmãos. E ele não apenas diz que ora por aqueles irmãos, mas ele diz o motivo pelo qual ele ora por eles. E o motivo está no verso 9. Paulo diz assim: e peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais. Que pedido que Paulo está fazendo? Paulo está pedindo que o amor dos filipenses aumente cada vez mais. Ele que conhecia tão profundamente aqueles crentes de Filipos, ele está agora dizendo que ora a Deus, pedindo que o amor deles aumentasse cada vez mais. Meus irmãos, talvez a princípio nós achássemos que Paulo não precisasse orar pelos filipenses nessa questão do amor. A igreja dos filipenses, tirando um pequeno conflito que havia entre duas irmãs, a Evódia e a Síntique, que a carta vai falar sobre isso mais adiante, tirando isso, comparado com a igreja dos Coríntios, por exemplo, era uma igreja que já tinha muito amor. Talvez fosse interessante pensarmos que Paulo gastasse tempo orando para que os coríntios tivessem mais amor, que o amor dos coríntios aumentasse mais, já que Paulo chega a dizer na carta aos coríntios que houve momentos em que parecia que aqueles irmãos até mordiam uns aos outros. E é interessante o fato de que ele diz aqui que ora para que os filipenses tenham mais amor, tenham um amor multiplicado. Ora, os filipenses já eram cristãos cheios de amor. Paulo também os amava profundamente. Mas por que Paulo está dizendo que ora por aqueles irmãos para que o amor deles cresça mais e mais, para que aumente, para que multiplique o amor? A razão, meus irmãos, é porque o amor para com Deus e para com o próximo, ele nunca chegará a um ponto em que possamos descansar e dizer, bem, eu já amo o suficiente. Sim, eles já viviam cheios de amor, mas esse amor podia aumentar. E não apenas podia, mas esse amor deveria ser um amor crescente a cada dia mais e mais. O desejo de Paulo é que eles atingissem o nível daquele antigo corinho, talvez, que a gente tanto cantava no passado. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Talvez Paulo tivesse em mente que aquele amor ainda não era um amor transbordante. Era um amor presente na vida dos filipenses, mas era um amor que havia possibilidades de crescer. Meus irmãos, nós sabemos que o amor é o cerne do cristianismo.
Essa súplica por um amor multiplicado, ela é o único pedido que Paulo faz em toda esta carta. Tudo mais que é mencionado está em torno deste único pedido. Paulo está dizendo: eu peço a Deus que o amor de vocês multiplique cada vez mais, que o amor de vocês aumente, que o amor de vocês cresça. Meus irmãos, qual foi a última vez que a gente fez uma oração desse tipo, a nosso respeito? Qual foi a última vez que a gente orou pedindo a Deus: Senhor, que o meu amor aumente mais e mais? Qual foi a última vez que a gente orou em prol da nossa família? Ó Deus, que o amor da minha família multiplique mais e mais. Qual foi a última vez que a gente orou pedindo ao Senhor que multiplicasse, que aumentasse o amor da nossa igreja? Será que nós temos feito esse tipo de oração? Será que nós já amamos o suficiente? Será que há algo mais no amor que a gente ainda possa crescer? Essa passagem das Escrituras nos mostra a necessidade de orarmos pela multiplicação, pelo aumento do amor, e nos ensina algumas lições muito importantes. Em primeiro lugar, observe comigo os elementos básicos para a multiplicação do amor. O verso 9 que lemos: e peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Há duas palavras aqui que são por demais importantes. Essas duas palavras, elas representam os dois elementos básicos para que o amor cresça e multiplique. Esses dois elementos, eles estão descritos em duas palavras. E a primeira palavra é a palavra conhecimento. Que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento. A palavra traduzida aqui por conhecimento é uma palavra chamada epignosis, na língua original que o Novo Testamento foi escrito, a língua grega, e ela aparece cerca de 21 vezes no Novo Testamento. E sempre que ela é utilizada, ela é usada para designar o conhecimento de Deus e da verdade. Ou seja, o conhecimento da Bíblia. Esse conhecimento que Paulo está dizendo aqui, que é um elemento fundamental para que a gente tenha um amor crescente, é o conhecimento na esfera espiritual. Não é um mero conhecimento intelectual. Meus irmãos, o amor, ele não é cego, nem é apenas um sentimento. O amor é fruto do conhecimento. Um estudioso do Novo Testamento, chamado William Barclay, ele comentou que uma das provas do amor é o desejo do conhecimento. Ele observou que se amarmos uma pessoa, desejaremos saber cada vez mais a respeito dela. Conclui ele: se amarmos Jesus, desejaremos conhecê-lo mais e mais. O amor está estreitamente ligado ao conhecimento. Por isso Paulo diz que esse é o primeiro elemento para que a gente tenha um amor multiplicado, um amor aumentado. Conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento de Deus. Conhecimento das verdades sobre Deus. Conhecimento das Escrituras sagradas. Por que nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que o nosso amor possa aumentar? A razão é porque é a palavra de Deus que dita as regras do amor. É a palavra de Deus que nos determina o quanto devemos amar. É a palavra de Deus que nos dá as diretrizes de como devemos amar. É as Escrituras que nos apontam a quem devemos amar. É a palavra de Deus também que nos diz quando devemos amar.
Eu me recordo de Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O amigo ama quando? Em todo tempo. E na angústia nasce o irmão. O amor bíblico, ele envolve a obediência à palavra de Deus. Mas para a gente obedecer à palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Qualquer amor que não esteja aterrado, enraizado na verdade das Escrituras, ele está muito distante do amor bíblico genuíno. Hoje nós estamos vivendo num tempo bastante complexo no que diz respeito ao assunto amor. As pessoas estão totalmente equivocadas a respeito do amor. As pessoas em geral, elas passaram a amar as coisas e a usar as pessoas, quando a vontade de Deus é que a gente ame as pessoas e use as coisas. E no que concerne ao amor entre as pessoas, há também uma tremenda confusão, e por que não dizer um desvio que tem se tornado em grande heresias, quando muita gente, até mesmo que se diz crente e evangélica, tem defendido a ideia de que toda forma de amor é válida, inclusive o amor afetuoso entre pessoas do mesmo sexo. É um tipo de amor que não está pautado no conhecimento das Escrituras. Para que o nosso amor aumente, nós precisamos do conhecimento da palavra. A palavra de Deus nos diz a verdade máxima a respeito do amor. A Bíblia diz que Deus é amor, 1 João 4:8. Também nos diz que o amor é característica dos filhos de Deus, é fruto do Espírito, Gálatas 5:22. A Bíblia também diz que quem ama a Deus tem que amar as pessoas à sua volta, 1 João 4:7. A palavra também nos diz que amar os amigos é fácil, qualquer um pode amar. Porém, Jesus nos deu um novo mandamento. E o novo mandamento é esse: amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos maltratam. Mateus 5:44. A Bíblia também diz que o amor verdadeiro, ele não se acaba. Eu tive o privilégio nessa semana que se passou de conduzir uma cerimônia de bodas de ouro de um colega pastor, 50 anos de casado. E foi um privilégio porque tem sido um fato raro nesses tempos. E a palavra que ali ministrei, baseada em Cantares, capítulo 8, verso 7, sobre a força do amor, é que o amor verdadeiro, ele é impossível de acabar. O amor, de fato, ele é impossível de se acabar. Mas nós encontramos pessoas dizendo, vez por outra, meu amor acabou. Amor não acaba. E lá em 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos novamente ser garantidos na palavra de que o amor não se acaba. Se o que se acabou, alguém achou que era amor, apenas achou. Não era um amor verdadeiro. A Bíblia também nos diz sobre o amor que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o amor é o resumo de toda a lei de Deus. Jesus, certa vez, respondeu quando foi consultado qual era o maior de todos os mandamentos. Disse Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, 37 a 40. Amar a Deus e ao próximo abrange, meus irmãos, cada detalhe e cada aspecto de toda a lei de Deus por meio das Escrituras. Esse é o conhecimento que precisamos sobre o verdadeiro amor.
esse é um dos elementos básicos para que a gente tenha um amor crescente. Sem as Escrituras, sem conhecê-la, nós não conseguiremos ter um amor crescente, um amor que aumente cada vez mais e mais. Mas perceba que Paulo diz aqui, o vosso amor aumente no pleno conhecimento e em todo entendimento. Conhecimento e entendimento. Essa palavra também é por demais importante. É uma palavra que está muito ligada a uma percepção, a um sentido, talvez que pudéssemos chamar de um sexto sentido que o homem tem, o ser humano tem. É o sentido espiritual. É a nossa capacidade de perceber além daquilo que se vê. Paulo está falando de entendimento, percepção. É um elemento fundamental para produzir o amor em nós. É aquela percepção, é aquela ação para a gente fazer o bem a alguém que está precisando de ajuda. Ao passo que o conhecimento nos dá a base para a gente entender quando devemos amar, a quem devemos amar e o quanto nós devemos amar, o entendimento é aquela direção que o Espírito Santo de Deus nos dá para a gente conseguir aplicar o amor na prática da nossa vida. Para amar, nós precisamos do conhecimento, mas precisamos também do entendimento. É por isso que Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A capacidade espiritual de ver as pessoas que devem ser alvo do nosso amor. Eu queria ilustrar isso com uma das parábolas contadas por Jesus, a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, as pessoas roubaram aquele homem, levaram tudo o que ele tinha, depois de bater muito nele, o deixaram à beira da estrada como que meio morto. E foram embora, e aquele homem ficou ali, talvez só respirando, dando alguns sinais de vida, mas sem movimento algum. Diz a Bíblia que veio pelo mesmo caminho um sacerdote, alguém que tinha conhecimento, alguém que sabia as Escrituras, boa parte do Antigo Testamento de cor e salteado. Mas aquele sacerdote vindo, ele passa de largo e deixa aquele homem. Não se aproxima, não se envolve. Havia conhecimento, mas faltou um entendimento, uma percepção da necessidade daquele ferido. De igual modo, veio pelo mesmo caminho também um levita, dotado de muito conhecimento. Um levita cantava o saltério, os 150 hinos dos salmos, cantava de cor e salteado. Mas o levita vem e passa de largo também. Ele tem conhecimento, ele sabe o que deve fazer, mas não faz, porque lhe falta entendimento, percepção, lhe falta um impulso para agir. Mas aí vem uma terceira pessoa, é o terceiro personagem que vem agora para prestar um socorro. E esse terceiro é alguém estrangeiro, talvez não tenha tanto conhecimento, mas ele teve entendimento. Diz a Bíblia que ele, movido de íntima compaixão, ele entendeu a situação daquele que estava ali à beira do caminho. O seu entendimento foi o entendimento simples. Se eu estivesse naquela situação, o que eu gostaria que fizessem comigo? O entendimento nos leva a nos colocar no lugar do outro. E é movido por essa íntima compaixão que ele desce do seu cavalo e vai até aquele homem e cuida dele. O amor se tornou realidade a partir dessa percepção de alguém que precisava ser cuidado, precisava ser bem tratado. Nem o sacerdote, nem o levita conseguiram ter essa percepção.
porque eram pessoas religiosas, mas não estavam movidas pelo Espírito Santo de Deus. Não basta a gente conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se a gente não permitir que o Espírito Santo nos leve a agir com amor e misericórdia para com as pessoas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, ele disse que ainda que nós tivéssemos todo o conhecimento do mundo e fôssemos os mais capacitados de dons e talentos, mas se não tivéssemos a percepção para amar as pessoas, todo o nosso conhecimento, todos os nossos dons e talentos, diz Paulo, serão inúteis e vai ser uma perda de tempo. Nós necessitamos desesperadamente, meus irmãos, ter esta percepção para amar as pessoas. E Paulo definiu muito bem isso, que o amor não é produzido pelos nossos sentimentos, porque os sentimentos, eles vêm do coração, e o nosso coração, ele é enganoso. Nem sempre nós sentimos vontade de amar, isso é um fato. Mas amar não é uma questão de vontade, é uma questão de obediência. É uma ordem que precisamos obedecer. Não é algo que está sujeito a minha, a nossa vontade. Por isso que o amor é fruto do conhecimento e do entendimento. A gente conhece o que é o amor a partir das Escrituras, a partir do Deus revelado nas Escrituras e a partir do nosso dia a dia, vivendo, guiado pelo Espírito, nós vamos vivenciando experiências que o próprio Espírito nos possibilita para a gente aplicar o amor. São elementos fantásticos que Paulo nos ensina para multiplicar o amor. Agora, em segundo lugar, as Escrituras nos ensinam aqui, neste texto de Filipenses, o resultado final e eterno do amor multiplicado. O verso 10, Paulo vem dizendo no verso 9, e isso peço em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo entendimento. E o verso 10, para que aproveis as coisas superiores. O que Paulo estava dizendo com este verso 10? Meus irmãos, quando o amor de Deus se multiplica em nós com vitalidade, no solo do conhecimento e do entendimento pelo Espírito, o resultado é a nossa aprovação. Nós somos aprovados. O que Paulo estava dizendo aqui era o seguinte àqueles irmãos: eu quero que vocês sejam um aluno aprovado. A ideia de aprovado aqui é a ideia de um estudante que está envolvido numa faculdade, numa escola e está fazendo provas, testes, e ele vai ser aprovado. E o que Paulo está nos ensinando aqui é que a gente deve ser um aluno aprovado, para que quando chegar no dia da nossa formatura, no juízo final, a gente receba o nosso diploma conferido por Deus, aonde estará escrito aprovado. Veja bem, o dia do juízo final vai ser o dia da nossa formatura espiritual. Será um dia emocionante para uns, mas será também um dia muito chocante para outros. Naquele dia nós receberemos o nosso diploma espiritual. Naquele dia, mediante o nosso histórico de vida, nós teremos uma nota. E a aprovação ou não, ela passa pela matéria fundamental do amor. Todos nós estamos sendo testados todos os dias nesta matéria do amor. Deus está nos observando dia após dia. Ele está fazendo as devidas anotações. Eu não sei se você sabe, mas na eternidade há 2 grandes livros. E um dia nós estaremos diante desses 2 grandes livros, conforme Apocalipse nos diz. O livro da vida contém o nome de todos os salvos, o livro da vida. Mas há também um outro livro que é o livro diário da nossa vida. É um livro que contém detalhes, a história da nossa vida.
E nesse segundo livro, o livro onde está anotado, registrado, cada ato, cada palavra, cada atitude, cada lágrima que rolou de nossos olhos, boa parte desse segundo livro tem a ver com os nossos relacionamentos. Paulo está falando, eu oro por vocês, meus irmãos, para que vocês tenham um amor cada vez maior, um amor multiplicado. E esse amor vai se multiplicar à medida que vocês conhecerem as Escrituras e permitirem que o Espírito Santo conduza a vida de vocês. E assim sendo, vocês serão aprovados no dia de Cristo, no dia do juízo final. Meus irmãos, no dia do juízo final, para Deus, não fará a menor diferença o quanto de bens nós adquirimos, se pouco, ou muito, ou nada. Para Deus, naquele dia, não importará quantos diplomas nós conseguimos. Para Deus, tudo o que vai interessar a Ele naquele dia é o quanto nós amamos. Deus vai levar em conta como nós amamos. Nós temos até o dia de Cristo para sermos aprovados nos testes do amor. E a vontade de Deus é que nós sejamos aprovados. O resultado final do amor multiplicado será ouvirmos do Senhor Jesus naquele dia da formatura: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse será o grande brado do nosso diploma. E lembre-se, Jesus levará em conta a maneira como nós tratamos cada pessoa, a maneira como nós tratamos os doentes, os enfermos, os pobres, os que têm menos que nós, os encarcerados, os necessitados, os mendigos, os moradores de rua, as pessoas de nossa casa, a nossa esposa, o seu esposo, os nossos filhos, os nossos pais, a sua sogra, os irmãos da igreja, os amigos, os inimigos, aqueles que nos maltratam. Naquele dia da nossa formatura, Deus vai levar em conta a maneira como nós amamos cada uma dessas pessoas. Ser crente, meus irmãos, realmente não é fácil. Não é mesmo. Você tem sido aprovado na matéria do amor? O quanto você tem amado? O resultado final e eterno do amor é a glória da vida eterna no céu. Esse é o resultado final e eterno do amor multiplicado. Naquele dia, o dia de Cristo, que Paulo cita 2 vezes nesses 11 versos que lemos, o dia da volta de Jesus, nós receberemos o diploma da nossa formatura espiritual e Deus levará em conta a maneira como nós amamos as pessoas. Mas eu vejo aqui também, em terceiro lugar, o sinal prático e imediato do amor multiplicado. O verso 11 diz assim: cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus. Meus irmãos, assim como em Gálatas 5, 22 e 23, o fruto aqui ele aparece no singular, o fruto de justiça. Qual é o fruto de justiça? Qual é o maior fruto que Deus deseja de nossa vida? Sabe qual é? É o amor. O amor. O amor é o lado visível da nossa salvação. Se nós somos salvos, nós amamos. E o amor deve ser crescente a cada dia. Um amor cada vez mais e mais. Um amor que vai se multiplicando. O amor é o fruto da justiça produzido pelo Espírito Santo. E esse amor, ele se mostra com características visíveis. Esse amor se revela através da nossa alegria, através da nossa paz, através da paciência, através da bondade, da mansidão, do domínio próprio. Mas o fruto do Espírito é o amor. E do amor nós obteremos todas as demais virtudes espirituais.
Quando o amor é multiplicado em nossa vida, há uma multiplicação da alegria, há uma multiplicação da paz, da paciência, da bondade, da mansidão, do domínio próprio. Eu quero concluir examinando o que Paulo diz logo no início do verso 9, novamente. O motivo pelo qual ele ora: que o vosso amor aumente cada vez mais. Esse é o motivo pelo qual Paulo ora pelos filipenses, para que o amor multiplique. Agora, no finalzinho do verso 11, ele vai dizer qual é a meta de sua oração: para a glória e louvor de Deus. O propósito final da vida cristã é a glória e o louvor de Deus. Tudo vem de Deus, tudo é por meio de Deus e tudo é para Deus. Ele é o fim último de todas as coisas. E quando o nosso amor cresce, multiplica e aumenta, Deus é glorificado. Deus é glorificado. Jesus já havia dito que se nós amamos a Deus, Deus é glorificado por meio desse amor que nós temos por Ele. Meus irmãos, eu duvido que a maior parte de nossas orações tenham essa meta. Orarmos para que o amor aumente, para que assim a glória de Deus seja manifesta. Frequentemente nós oramos implorando pelo alívio de aflições e dores. Frequentemente nós pedimos pelo suprimento daquilo que achamos ser necessidade. Mas hoje, uma vez conscientizados, nós precisamos orar como Paulo. Nós precisamos orar para que o nosso amor aumente cada vez mais e mais. Sermos uma igreja multiplicadora do amor. Amor entre nós. E amor nosso também por aqueles que ainda não estão entre nós. Acima de tudo, o amor pelo Senhor. E se nós orarmos esse amor crescente, por esse amor que se multiplica, se nós orarmos por esse amor, nós podemos aguardar o resultado maravilhoso apresentado nesta passagem das Escrituras. O nome de Deus será glorificado por meio de nossas vidas. O nosso motivo de oração constante deve ser esse: que o nosso amor aumente mais e mais. Nós estamos hoje abrindo a semana de aniversário da nossa igreja. E o meu apelo aos irmãos é que nesta semana nós possamos orar todos os dias para que o nosso amor multiplique, que o nosso amor aumente cada vez mais e mais. Ah, meus irmãos, nós precisamos tanto de orar assim. Esse deve ser o nosso motivo de oração, por ocasião de nossos 28 anos como igreja. E a nossa meta deve ser glorificar a Deus. Quero chamar o Ministério de Louvor para estar conosco. Nós vamos cantar uma última canção. Corpo e Família. É um cântico tão conhecido. Nós vamos fazer desse cântico uma oração para as nossas vidas nesta hora. Nós precisamos ser como um corpo, como uma família. Nós fomos transformados, fomos modificados, fomos nascidos de novo, gerados de novo em Cristo Jesus. E agora o amor deve ser o combustível da nossa fé. O amor deve a cada dia nortear a nossa vida. Eu convido você para ir ficando de pé, para nós cantarmos esta canção. Recebi um novo coração, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E nós vamos cantar, e eu queria convidar todos para que a gente pudesse, quem sabe, cantarmos aí de mãos dadas, se você tiver essa possibilidade, mesmo ao corredor aqui ao centro, né, quem estiver com as mãos ocupadas, sem nenhum problema, mas vamos cantar com as mãos dadas, mostrando assim um pouco, mostrando apenas com esse dar as mãos um pouco do nosso amor. Eu digo mostrando porque o amor é muito mais do que um aperto de mão, do que um abraço. Amor envolve isso também.
Mas o amor envolve muito mais a prática do dia a dia, aonde a gente vai abençoando a vida do outro, dizendo: eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Cantemos ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor por nós. Te agradecemos porque tu és o amor. A tua palavra nos diz esta verdade, que o Senhor é amor. E a maior prova do teu amor para conosco foi nos dar o teu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Amor que o Senhor tem derramado também em nossos corações. Desde o dia em que a gente
recebeu Jesus como nosso Salvador, o Teu Espírito Santo se faz presente na nossa vida e Ele está produzindo amor em nossa vida. Ó Pai, nesta noite nós fomos desafiados a permitirmos que o Teu Espírito faça o amor crescer cada vez mais e mais em nós. Que nós sejamos, Pai, uma igreja multiplicadora do amor. Que nós sejamos conhecidos nessa terra pelo amor que temos uns para com os outros e todos juntos amando ao Senhor. Pai, eu te agradeço pela Tua igreja presente nesta noite e que o Senhor possa nos fazer transbordar do amor do Senhor. Pai, que a cada dia a gente possa examinar nas Escrituras para descobrir mais e mais o quanto realmente precisamos amar. Mas que tenhamos também, Pai, a percepção espiritual para olhar ao nosso redor e ver as pessoas que estão perto de nós, pessoas que o Senhor coloca em nossa caminhada diária para a gente amá-las, a começar de dentro da nossa própria casa, e também aquelas pessoas que a gente encontra todos os dias, desde o padeiro até o coletor de lixos, o colega de trabalho, o colega de escola, de faculdade, o nosso próximo, que a gente possa amar, Senhor, verdadeiramente as pessoas, porque naquele dia, no dia de Cristo, no dia do juízo final, o Senhor vai nos cobrar, e nós queremos ser aprovados. Naquele dia nós queremos receber o diploma aprovado na matéria do amor, por termos amado ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, mas termos amado também o próximo. Ah, Senhor, ensina-nos a amar cada dia mais e mais, e que ao longo desta semana nós possamos orar insistentemente que o nosso amor aumente mais e mais. É a oração que nós fazemos nesta noite ao Senhor, que o nosso amor possa se multiplicar cada vez mais e mais. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém.